Então tá, pessoal, a gente vai começar então mais uma edição do Papo Gamer, dessa vez aqui com o Wallace. Vocês viram um desenho animado chamado Animaniacs? Lembra do Waco? É por isso que o apelido dele é Waco, por causa daquele personagem. Por que tu ficou com esse apelido, não sei. Tá? De infância. De infância? É de infância, porque somos 3 irmãos também, né? Então meu irmão tem apelido de Iaco, minha irmã tem de Dot e eu tenho de Waco. Tá certo, tá certo. Só eu que levei adiante, na verdade, né? Deixei isso como assinatura. Eles passaram, cresceram, né? Exato. Zoeira à parte, tá? O Wallace, ele é fundador da Hermit Crab. Ele tem uma experiência bem bacana com jogos, desenvolvendo para vários clientes, clientes internacionais, inclusive, né? Já esteve na Game Connection Europa, né? Ele tem bastante coisa para trocar uma ideia com vocês e falar um pouquinho aí da palestra dele, então, que é Vida de Desenvolvedor, né? Desenvolvendo jogos. Né? Então, Vivendo tá, dessa pessoal, indústria. Com vocês aí, né? Wallace. Primeiramente, boa noite. Eu queria também pedir até um pouco de desculpa pelo atraso, no caso, tá? Uma desculpa de 20 minutos que eu tive um problema de trânsito em tudo quanto é cidade que eu passei tinha trânsito. E eu queria falar um pouquinho com vocês, assim, um pouco da empresa, no caso, da Hermit, como que tudo isso começou e dentro desses 3 anos o que eu posso passar de repente para vocês de interessante e que possa ajudar vocês dentro dessa indústria de jogos, tá? Então, basicamente, só passando rapidinho, quem que sou eu? Primeiro, eu sou paulista, né? Tenho 30 anos, vim para cá em 2010 para cursar uma pós-graduação. Acabei ficando por aqui porque eu gostei muito do ambiente daqui. Posso falar por ter vivido em 2 ambientes, né? De São Paulo e Porto Alegre, que aqui no Rio Grande do Sul está muito legal de trabalhar com desenvolvimento de jogos. Tá? Eu tenho praticamente 10 anos de experiência, esses 9 anos aí estão um pouquinho atrasados, mas já tenho praticamente 10 anos de experiência nessa área. Uns 15 projetos já tocados dentro e fora da Hermit, entre vários clientes, que desde Furnas até Coca-Cola. Posso falar porque não tem problema, vai ser lançado amanhã Sicredi também, a gente já está com esse pessoal. RBS também, um pessoal que recorrente a gente trabalha junto. E eu também sou o fundador aí da Hermit Crab, que começou em 2014. Começou comigo, por sinal. Hoje, nós somos um estúdio totalmente remoto, tá? Tem o Guilherme Gonçalves, que é o nosso diretor de arte, e tem o Matheus Vivian, que ele cuida da parte de business. Tanto eu quanto o Guilherme moramos em Porto Alegre, porém o Matheus ele mora na França. Então nós temos esse funcionamento meio remoto. Semanalmente uma reunião de Skype, no mínimo. O que nós estamos fazendo atualmente? Tá? Nós trabalhamos com a ideia de jogos casuais de alta qualidade. Então nós sempre tentamos trabalhar uma qualidade muito forte dentro de jogos que sejam mobile. Nosso foco, no caso, é mobile. E nós tentamos desenvolver aqueles jogos... tentamos chegar no nível de Double A. Depende muito do escopo, depende muito do projeto. Nós também trabalhamos com outsourcing. Então, se precisar desenvolver parte de um projeto, nós também fazemos isso. E nós trabalhamos com projetos por demanda, que aí nós desenvolvemos todo o projeto, mas aí é para um cliente específico. Tá? Dentre esses projetos, a gente trabalha com projetos educacionais, que aí, no caso, esse é um exemplinho que a gente fez de um personagem para uma escola lá de São Paulo. É um jogo praticamente de um tipo de Tetris, onde ele tem que usar as peças que se encaixam, que essas peças, no caso, elas têm a soma dos valores que precisam ser encaixados. Então, sei lá, você tem uma peça de 2 áreas, e ela tem um valor de 6, você precisa encaixar em 2 peças de 3, por exemplo. Outros tipos de projetos que nós desenvolvemos também são serious games, que aí já são jogos de treinamento. Tá? No caso, esse que nós temos de exemplo foi um de treinamento que nós desenvolvemos para Furnas, onde eles precisavam fazer um treinamento de processo de aquisição de peças que eles utilizariam ali, no caso, para ampliação de um local de trabalho. E ele era um jogo cooperativo, né? Então tinha que ser jogado dentro desse treinamento com 9 pessoas. A pessoa precisava fazer uma parte, então cada um meio que encorpava um personagem e cada um fazia uma parte desse processo.
Esse jogo nós desenvolvemos ele para um campeonato que teve do Sebrae. Não sei se vocês já ouviram falar do desafio de jogos empreendedores do Sebrae. Nós fizemos esse jogo, no caso, para eles, que é um stand-up comedy management, né? Então você tem ali um gerenciador de um salão de stand-up comedy. E o que acontece ali é que você precisa fazer a contratação de comediantes, você precisa trazer comida, você precisa gerenciar os tickets, os ingressos. E com esse projeto, que foi um projeto web, inclusive, que nós fizemos ele WebGL, no caso, nós chegamos no 4º lugar ali no projeto do Sebrae. Para quem sabe do projeto, quando você chega nos 10 primeiros lugares, você ganha prêmios, no caso, né? O projeto que nós trabalhamos no ano passado foi esse jogo licenciado, que é um jogo que nós fizemos em conjunto com o Leandrinho Barbosa. Não sei se todo mundo é familiarizado com basquete aqui, mas o Leandrinho Barbosa ele é um jogador que atua ainda na América, né? Lá nos Estados Unidos. Hoje ele está no The Summit, inclusive. E nós fizemos um jogo contando um pouco da história dele, mas passando um pouquinho, passando uma característica mais lúcida. Então é como se a gente pegasse a história dele e colocasse aliens dentro. Entendeu? Foi mais ou menos essa a nossa ideia. Acabamos sendo selecionados para levar esse jogo dentro do Casual Connect, né? Dentro daquela seleção que eles fazem, nós fizemos nós participamos lá no caso. Bom, dentre outros projetos que nós estamos fazendo, nós também temos esse aqui que está desatualizado, a cara dele. O Freakout Project, ele já tem um nome, né? Hoje ele já tem um nome chamado, hoje ele já é chamado de Mad Mary, que é um runner. Ele é um runner meio caótico, que a gente chama, porque você controla uma menina que corre num campo muito florido, com esse monte de flor estranha e esses ursos bizarros, mas na verdade ela está dopada e ela está presa num manicômio. Então ela está, na verdade, correndo no manicômio, achando que está nesse mundo feliz. Tá? Esse era o plot do jogo. Então a ideia era você parar de ter essas visões dentro do jogo para aí sim começar a tentar fugir do manicômio. Dentre outros projetos que não sejam de jogos, a gente também desenvolve a parte web, né? Então nós temos, por exemplo, sites e landing pages que nós desenvolvemos eventualmente para algum cliente. No caso desse, nós fizemos um landing page de um filme e ele foi dividido em vários filmes, então que você pode ir acessando partes dele e navegando num sistema mais ou menos gamificado, no caso, né? A pessoa havia pedido que fizesse um sistema semilinear, mas onde a pessoa pudesse escolher alguns pontos dentro do mapa. Então a gente trabalhou num formato um pouco diferente. É o mesmo filme, só que contado de uma maneira diferente, assim. Então a pessoa, quando entra no site, ela tem essa sensação de que você está vendo um lugar super legal no interior do Rio Grande do Sul, quando descobre que na verdade é um lugar que o pessoal fazia eu não vou lembrar o nome da doença, mas eu vou lembrar que era um lugar onde o pessoal colocava umas pessoas que eles achavam que tinha... Quarentena? Era uma espécie de quarentena. Acho que, não sei se era leprose, eu não lembro que tipo que era. Era um outro tipo, na verdade, era um tipo bem específico. Mas era uma cidade de quarentena, que o pessoal lá dos anos 60, 50, não me recordo agora, fez justamente para esse pessoal. Hoje eles devem ter cerca de 30 habitantes, e o filme fala sobre isso. A gente fez também alguns tours virtuais, no caso, né? A gente fez um tour virtual, por exemplo, esses dois para a RBS, foram especiais da RBS. O Rolling Stones, no caso, foi quando eles vieram para cá, e aí a gente fez toda uma espécie de cronologia 3D deles. E do Tempo e o Vento, quando eles decidiram fazer um especial, a gente remontou a cidade para que a pessoa pudesse caminhar e tirar dúvidas sobre o local. Nesse ano de 2017, o que está muito forte para a gente é realidade aumentada. Tá? Então, é uma das coisas que a gente está trabalhando também. Simuladores para construção civil, simuladores para cultura, arte e etc. Aquela parte chata, né, meu? Porque a gente quer fazer jogo, mas a gente nem sempre pode. Mas a verdade é que, eventualmente, precisa fazer outras coisas. Eu acho que eu vou até deixar essa parte um pouquinho para depois. Eu ferrei tudo? Não? Tá ali. Beleza.
que eu queria só voltar aqui uma parte em outras coisas que também já foram feitas, só para vocês darem uma olhada melhor. Estamos com áudio aqui? Estamos com áudio aqui, né? Tá. Não, que eu queria só comentar com vocês de que, no caso, é mais ou menos tudo isso que nós estamos desenvolvendo na Hermit nesses 3 anos. Tem mais projetos, claro, mas eu decidi trazer só os destaques aqui para vocês darem uma olhada. Logo mais eu entro naquela parte de onde que você se encaixa na indústria, porque é meio óbvio, né, onde cada um aqui se encaixa na indústria. Eu vou passar um geral, assim, para vocês terem uma ideia do que, de repente, vocês podem ter divisão mais à frente, tá? O que eu queria dizer para vocês é que, por exemplo, quando eu vim para cá, eu estava num processo de estudo e eu vim com um espírito um tanto quanto independente. Em 2011, eu tinha desenvolvido um jogo em Flash. Não sei se alguém de vocês já mexeu com Flash. Todo mundo já mexeu. Todo mundo já mexeu com Flash? Maravilha. Perfeito, perfeito. E eu tinha vindo para cá com essa bagagem de Flash, né? Eu tinha um bom conhecimento e eu fiz um jogo que eu chamo de jogo protesto, né? Que foi um dos primeiros trabalhos que eu tinha feito aqui no Sul. Opa, como você deseja. O caso do motorista que atropelou um grupo de ciclistas no Sul virou um game. Veja só aqui. Dá para aumentar mais a TV? Terríveis ciclistas estão tomando conta Não, da isso aqui rua. não. Você precisa se afastar bem Só pelo computador? possível. Antes que eles capotem o seu carro, mas você só tem um caminho. É com esse texto recheado de ironia que o designer apresenta o jogo. O objetivo é acertar os ciclistas e desviar dos obstáculos. Sim, dessa forma ele critica de forma veemente a atitude do motorista que protagonizou uma das imagens mais marcantes de 2011. Foi 2011? Não apenas a atitude tomada durante a manifestação dos ciclistas, mas principalmente a declaração dada depois do atropelamento, na qual o homem afirma ter agido em legítima defesa. Quebraram os pneus do carro, então eu tive que fazer isso. Eu tive que jogar um carro em cima do monte de ciclistas. Aparece uma imagem. Uma brincadeira de mau gosto. Qual a sua opinião sobre este game que acabou se tornando um sucesso na internet nos últimos dias? Sabe o que acontece? Essa foi a forma encontrada. Vou deixar ele só terminar para não sair tão de malvadão. Atropelou mais de 20 ciclistas em Porto Alegre. Inclusive, quem acha que não foi legítima defesa, após jogar, pode inclusive assinar um abaixo-assinado. Bom, foi mais ou menos esse o trabalhinho que eu tinha feito, né? Praticamente solo, que eu olhei e falei, beleza, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Eu tinha visto esse link no caso e pensei, cara, seria legal se a gente fizesse algum material de promoção. Em 2011 eu ainda tinha muito aquele pensamento de marketing, eu tinha trabalhado muito com marketing, né? Antes de entrar realmente na indústria de jogos. E aí eu falei, bom, vamos tentar fazer alguma coisa. Foi aí que nasceu esse jogo, foi feito em 8 horas e fez um barulhinho considerável na época, né? Isso aí foi quando eu vim pra cá, tá? Antes disso eu já tinha feito alguns outros jogos, e aí eu fazia muito jogo em Flash para aquele Newsgrounds ou Congregate, não sei se vocês conhecem esses sites, né? Mas era muito jogo autoral, tá? Daí, antes ainda de abrir, eu não enxergo o mouse por ali, eu enxergo por aí. Antes ainda de abrir a Hermit, eu já havia feito alguns outros trabalhos, no caso, como por exemplo esse aqui. Que
foi dentro da 0 hora, no caso, não sei se está... Não sei se vocês chegaram a ver esse jogo na época, acho que foi 2011 ou 2012 esse aqui. Não tenho certeza. Mas esse foi um dos projetos que a gente fez dentro da 0 hora, no caso. Tanto que o Guilherme Gonçalves, que hoje é meu sócio, ele foi meu chefe na 0 hora. Aí a gente decidiu abrir Aí eu, no caso, abri a Hermit e depois de um tempo ele entrou. Então, essa foi uma trajetória rápida. Antes, foi quando eu trabalhei nesses projetos, trabalhei em outros projetos ali pela 0 hora, acabei abrindo a Hermit, saí de lá, vi que já poderia abrir essa empresa, que eu fiquei ali um tempinho, juntei uma grana e tal, falei, vou investir na minha empresa agora. Tá. Então, eu juntei um dinheiro ali para sobreviver, por exemplo, por acho que 1 ano. Foi mais ou menos o tempo que eu achei que seria interessante de ficar ok. Então, meu primeiro ano foi eu trabalhando sozinho, começando a fazer alguns contatos com clientes. Daí, no segundo ano, o Guilherme fez praticamente a mesma coisa e ele entrou dentro da empresa. E no ano de 2016, depois de termos feito a nossa participação ali no campeonato do Sebrae, no torneio do Sebrae, o Matheus entrou também, justamente para nos dar um suporte mais de... Na verdade, ele entrou para dar um suporte na parte comercial, que a gente tinha uma necessidade de buscar mais cliente. Ele acabou virando o nosso Business Director. Então, ele não só busca clientes, como ele também tenta fechar negócio com outros parceiros nossos. Tá? Então, essa foi só um overview assim, do que foi a minha história desde antes de abrir a empresa até agora. E o que eu queria perguntar para vocês é onde vocês estão na indústria. É meio óbvio, mas é sempre interessante de você saber o que tu quer para daqui a um tempo. Tá? Quem, por exemplo, está procurando vaga de emprego ou não está procurando vaga de emprego, está estudando primeiro? Tem alguém procurando vaga? Mas quem quer emprego? Quem quer desenvolver o seu próprio estúdio e esse estúdio ser um estúdio de desenvolvimento independente, assim, um estúdio indie? Tá. Quem quer ser um estúdio independente? Existe uma diferença entre o desenvolvimento indie e o estúdio independente. Alguém quer abrir um estúdio mesmo, uma coisa formal? Formal? Legal. Tá. Dentro desse estúdio independente, tu pretende trabalhar, por exemplo, com entretenimento? Todos nós, né? Quem não? Outsourcing. Seria o quê? Outsourcing, por exemplo, é se você tem uma empresa que tem uma especialização de programação, você consegue vender partes do código de um grande projeto. Sabe? A Cocu fez isso? Vocês ouviram falar da Cocu? Não é Cocu, né? É outro... É Cocu? Não é Cocu. A Cocu faz isso também, mas acho que é um outro nome. Teve um estúdio brasileiro que trabalhou num projeto bem grande lá de fora. E eles fizeram todos os modelos 3D, praticamente. On Demand, no caso, são projetos que você pega fechados e desenvolve ele por completo. Pode ser, por exemplo, um advergame. Pode ser um jogo que vocês façam para o... Não é merchan, Bradesco. Sicredi. Tá? E você pode também, dentro desse estúdio, ser tudo junto e misturado. Então, você tem ali um 70-30. 70 paga as contas, você faz aqueles projetos fora, e 30% do seu tempo você desenvolve um jogo próprio. Geralmente é o que acontece mais. É bom ver que vocês já têm essa visão, assim, né? Tem gente procurando vaga, tem gente querendo abrir estúdio e tal. Então, eu vou passar por cima disso tudo. Vamos falar primeiro do queremos vagas. Quem está procurando emprego, quem está procurando um primeiro contato, tá? A primeira coisa que vocês têm que se perguntar é se a habilidade que vocês possuem são suficientes, tá? Eu posso até falar agora, porque eu fiz um processo seletivo da parte de programação, né? E foi bem interessante porque é um processo que você analisa muito mais coisa do que apenas a programação. Estou falando por programação porque é mais a minha área, né? A área de programação. Então você analisa, por exemplo, se o cara trabalha remotamente bem, se ele conversa bem, se ele consegue seguir o prazo que ele próprio estipula, se ele consegue manter um código limpo e bem documentado. Tá? E para outras áreas isso também não é muito diferente. Então, a sua modelagem ela é bem otimizada para funcionar em mobiles, no nosso caso. É sempre importante saber isso.
Se a textura não é uma textura... Se tem Atlas, por exemplo, se tem uma aplicação de Atlas ali na textura, se você consegue fazer uma otimização legal. Esse tipo de detalhamento é importante na hora que você está avaliando se a sua habilidade é legal. Hoje em dia nós temos excesso de devs, músicos e artistas. Tá? Então, se a gente falando de mercado, falando realmente da indústria, existe muito programador, existe muito artista, existe pouco animador, tá? Pouco animador, existe pouco cara do marketing, o cara que consegue fazer um social media, o cara que consegue fazer uns contatos e fechar umas parcerias para levantar o teu jogo, para fazer um crowdfunding legal. Existem poucos profissionais desse tipo, os poucos são muito requisitados. Tá? Programador bom também é muito difícil de achar. E quando eu digo bom, eu estou dizendo sênior. Tá? Então, obviamente que daqui nós não vamos ter nenhum sênior. De repente tenha, não sei. Mas, de repente, se você tem uma grande experiência já dentro dessa área, é difícil de achar também um programador nesse tipo. Game designer. Game designer também é fácil de você achar quem queira ser game designer, mas é difícil de você achar game designer mesmo. O cara que já tem a metodologia pronta para poder trabalhar legal. O cara que tem a documentação, o cara que segue uma padronização hoje em dia, né? É muito difícil de você achar um cara que realmente funcione legal nisso. Level designers a gente até tem, não é tão difícil de encontrar, mas o cara não tem tanta experiência assim, né? Então, o cara montou o level, mas ele ou montou o level dentro do projeto, vamos dizer assim. Ele não usou ou ajudou a desenvolver uma ferramenta justamente para montar esses levels de uma maneira mais otimizada, mais rápida. Produtores que é uma coisa... É até difícil de achar produtor, porque você primeiro precisa entrar dentro da indústria para poder se tornar um produtor. É muito difícil de você começar produtor, mas hoje é muito difícil de achar. Administrador, contador, advogado, todo esse outro processo, toda essa outra parte chata, né? Porque a gente quando quer desenvolver, a gente quer desenvolver, né? A gente quer fazer o jogo mesmo, a gente quer... Mas essa outra parte mais chata é muito difícil de você achar. Então, pensando em mercado, pensando em dinheiro, pensando em funcionamento de empresa, inclusive para quem quer abrir empresa, isso é uma das coisas mais chatas de você encontrar hoje, tá? Bom, eu acredito que todos vocês já tenham esses e muitos outros sites como referência, né? Indústria de jogos, vocês podem falar direto com o Sebrae também tem os contatos de várias empresas, o Games Job é uma página que direto e reto sempre publica alguma coisa. E para quem já está afim de dar um passo a mais e de repente buscar coisas no exterior, Gamasutra é super legal, eles têm a área de jobs deles que funcionam bem, tá? Indie é vida. Quem nunca começou com indie, né, meu? Eu comecei um indie fazendo um jogo de um cara atropelando um monte de ciclistas. Poxa vida. Você pode criar um jogo como uma expressão cultural, uma difusão de ideias. Você pode criar esse jogo sozinho em grupo. Você não tem essa necessidade de funcionar de uma maneira tão organizadinha, mais ou menos, como se fosse uma empresa propriamente dita, né? Você pode funcionar mais como um grupo de estudo, mais como aquele pessoal que quer desenvolver alguma coisa por querer. Eu gosto muito desse exemplo aqui do Passage, eu não sei se vocês chegaram a jogar, é um jogo de 2009, é um jogo praticamente inteiro linear, onde você controla um personagem que conforme você vai andando para a esquerda, ele vai meio que vivenciando toda a vida dele, desde quando bebê até velhinho, e aí no meio do caminho você vai tomando algumas decisões, tipo ser empregado, ser desempregado, casar, não casar. Se você casa, seu personagem dura mais tempo, se você não casa, seu personagem curte mais festa e morre mais rápido. E é tudo em um grau assim de pixel art muito pequeno, literalmente como se eu pegasse assim essa faixa da TV aqui só de jogo e você estivesse jogando um Canabout. Não sei se vocês jogaram Canabout. Jogaram Canabout, legal. Então é tudo com os pixels muito pequenos, mas é uma bela de uma crítica, de um conceito, vamos dizer assim, sobre o que é a vida. É um exemplo que eu gosto bastante. E aí o Wish I Were the Moon também, que é um exemplo de jogo... Eu só gosto de dar exemplo de jogo velho, tá? Desculpa, só para comentar. Tem muito jogo novo que é muito bom, mas jogo novo já tá tudo aí, todo mundo já conhece. Eu gosto de pegar os mais antiguinhos. A Wish I Were the Moon é um jogo que você precisa achar várias soluções diferentes para resolver um pequeno conflito de relacionamento onde o cara está apaixonado pela lua. Você meio que pega e joga com a menina, assim, então você pega a lua e arrasta pro colo do cara, ou joga o cara na lua. É um jogo de drag and drop bem interessante, assim.
Tá, vamos falar aqui dessa parte de estúdio independente. O estúdio independente ele tem uma característica bem interessante. Você pode explorar ideias que são pouco exploradas no mainstream, né? Então, você não vai fazer mais um FPS se você for fazer um estúdio independente. Você vai tentar buscar um nicho que funcione legal. Inclusive, nichos geralmente é uma coisa muito focada no PC. Você vai fazer um jogo para PC, você vai fazer um jogo para Steam. É quase certo de que você vai fazer um jogo nichado. É muito difícil do pessoal fazer um jogo mainstream. Assim. O inverso acontece para mobile. Então você faz um jogo que funciona mainstream para mobile quando você é um estúdio pequeno. E se você é um estúdio grande, daí sim você tenta nichar. É completamente invertido nesse aspecto. Ele geralmente possui algum tipo de expressão cultural, mas ele sempre vai tentar buscar um público-alvo, um planejamento, alguma coisa que realmente fale, não, isso aqui está legal, vai vender, vai funcionar. Tá? Então tem um estudo por trás de toda aquela concepção. Então, é um trabalho um pouco mais profissional. Tá. Eu vou voltar ali um pouquinho, porque eu acho que eu comi um do índio. O que eu tinha comido do índio? Eu ia comentar do índio da questão de... Quando você vai trabalhar nos indies... Não, vou passar por ali direto, porque já dá para fazer legal aqui. O estúdio independente como fonte principal, tá? Que aí é aquele trabalho full-time. Aí é trabalho, tá? Diferente, por exemplo, de um estúdio indie, como eu ia comentar ali, o estúdio indie você pode ter aquela questão de controle de horários, controle de tarefas, o que cada um está fazendo, aí um bom motivo para ter um produtor, né? O que cada um está fazendo, em que pé estamos com o projeto, qual que é a ideia do lançamento do projeto, mas ele é uma coisa muito indie. A menos que você esteja realmente fazendo de uma maneira profissional, e aí você já está tratando a coisa como um estúdio, propriamente dito, tu está desenvolvendo o jogo mais pela característica artística, né? Mais pela vontade de se expressar, por exemplo. E no caso, quando você tem um estúdio independente como fonte principal, você tem um trabalho full-time, pode receber ou não, varia muito do que você está desenvolvendo ali. Você tem um CNPJ, de fato, e aí você já realmente está fazendo aquela coisa mais, né, regrada. Você tem Canvas, você tem business plan, você tem o business plan da tua empresa. Você tem, por exemplo, planejamento de como a sua empresa vai sobreviver, o planejamento de como o projeto vai funcionar, toda a concepção do projeto antes de começar a desenvolver. Então você tem que saber aquele processo inicial, o quem eu vou buscar, o que eu preciso, quantas pessoas eu preciso, quanto eu vou gastar nisso, quanto eu vou gastar naquilo. Fez tudo isso, botou na planilha, calculou direitinho. Aí eu vou fazer a projeção, essa parte é mais chata. Aí eu vou fazer a projeção do quanto eu vou ter que vender, quanto eu vou ter que ganhar, como que está o mercado, análise dos outros jogos que são similares aos seus. Tudo isso antes de começar a fazer o jogo. Isso faz o quê? Isso minimiza risco. Se você só sai fazendo o jogo e você fala, essa ideia aqui é tão fenomenal que eu vou sair fazendo ele sem nenhum planejamento, eu sei que vai sair bom, eu sei que não sei o quê, pode dar de cara na parede, sabe? Então, esse planejamento é muito importante. Esses testes iniciais, inclusive de conceito, é muito importante. E aí é aqui que você começa a ver o estúdio independente já tendo uma fonte de trabalho principal. Quando eu falo dessa parte de planejamento, eu estou falando basicamente de entretenimento, tá? Que é aquele momento que você quer produzir alguma coisa que funciona justamente para o entretenimento. Eu chamo de entretenimento você pegar um jogo e lançar na Steam, tá? Falando bem basicamente, bem no básico. Você pega o jogo, lança ele via Steam, daí você está lidando com o entretenimento propriamente dito. Você pega ele, lança no Google Play ou numa App Store, você está falando de entretenimento. O corpo mais clássico do desenvolvimento de um jogo. Então, o que acontece? Você pode colocar ele para pegar uma grana inicial, por exemplo, para o desenvolvimento via editais, você pode pegar ele via basicamente ou editais ou concursos, como o que eu tinha comentado do Sebrae. Isso daí vai te dar um auxílio, no caso, para o desenvolvimento do jogo, e isso paga aquele desenvolvimento do jogo no geral. Ele não vai pagar, por exemplo, as pós-vendas, até porque você não está vendendo o seu projeto. Isso aí é só um dinheiro para ajudar vocês no desenvolvimento. Vocês vão gastar 1 ano para fazer tal jogo? Esse 1 ano custa quanto? Para cada um?
eu gasto 50 mil no ano. Exemplo. Tá? Eu, para viver, gasto 50 mil no ano. Aí você vai ter que ver, meu estúdio tem 5 pessoas, né? 50, 100, 150, tal. Mais os custos de administração de empresa. Que geralmente é mais baixo, mas é sempre bom contar. Mais alguma ou outra coisinha que esteja dentro do plano, pronto. Você tem o dinheiro que você precisa pegar para desenvolver. Né? Então, como que você pode pegar essa renda? Você pode pegar de fontes como editais. Você pode lançar um jogo anterior e fazer com que esse jogo banque o seu próximo. Que aí você tem, por exemplo, vendas de in-app, compra em varejo, nesses exemplos. Outros tipos de renda, né, que aí você tem de outros projetos, pode ser projetos próprios, pode ser projetos que você vende. Então, por exemplo, fechei um projeto ali de novo, né, Merchan, Sicredi. Peguei uma grana, essa grana vai me sobrar tanto. Esse tanto dá para fazer o quê? Vamos desenvolver um jogo aqui. Vamos fazer essa aplicação dentro disso. E aí você fica mais um ano desenvolvendo o projeto que você acredita que depois vai te dar 2x. Isso aí é tudo um planejamento que tu tem que ter. Tá? Uma coisa também que é muito funcional nesse aspecto é, se você tem um jogo que deu certo dentro do ramo do entretenimento, deu certo, você mantém aquela mecânica ou você mantém aquela franquia. Porque aquilo lá vai acabar sustentando a tua empresa para sempre criar novos jogos. E geralmente você vai acabar criando uma franquia propriamente dita. Um exemplo clássico disso é a Behold. Né? A Behold eles têm uma mecânica muito similar sempre. Muda tema, mas a mecânica é quase sempre a mesma. No caso, um estúdio focado em outsourcing, ele basicamente vai só fazer partes de um projeto. Tá? Então, tu não tem um foco na tua empresa de criar jogos, mas tu faz alguma produção de código, de arte, de animação, etc. Geralmente, se você não tem uma empresa que trabalha com isso, você acaba fazendo isso como freelance. Então, sempre se inicia nesse processo como freelance. Mas a empresa que trabalha nesse formato é uma empresa de outsourcing. Empresas on demand, né, desenvolvimento de projetos on demand, que são os projetos que você desenvolve como Adver Games, como jogos educacionais, como Serious Games. E aí, esses são os que a gente diz que paga a conta. Né? Então, quando você inicia uma empresa, aí você precisa começar a pagar as contas da empresa, você geralmente tem que começar por esse lado. Fecha um projetinho aqui, faz um site ali, faz um aplicativo lá, faz algum outro serviço aqui. E nesse processo que você vai começando a levantar um caixa, para que aí sim depois você comece a fazer um investimento de desenvolver um jogo. Aí pode ser um jogo de escopo pequeno, depende do quanto você acaba levantando com dinheiro. Tá? No caso da Hermit, a gente pegou muito forte nessa parte. Então a gente iniciou ela praticamente desenvolvendo projetos para os outros, assim, aplicativos e sites e outros tipos de soluções, jogos educacionais. E agora, nesse ano de 2016, que a gente começou a fazer um desenvolvimento de jogos próprios, né? Foi o caso do Blur, é o caso desse ano que a gente também vai estar trazendo aí mais novidades de jogos, logo mais. É um modelo de negócio pago ou levou, né? Então, a grande vantagem é isso, você tem um desenvolvimento ali, você, recebeu, gastou um tempo, passa. E por se tratar de empresa, funciona melhor do que se você estiver trabalhando como freelance nisso. O freelance, nesse aspecto, tem esse pequeno problema. Você vai cobrar de um site 1.500, 3.000, 5.000, só chutando. Como empresa, existe um outro nível, né? Existe uma outra situação ali. Então, tu tem custos a mais que você acaba cobrando, de repente, pelo mesmo trabalho, mas acaba cobrando mais. Então, é uma grande sacada inicial você começar já fechando esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto, porque como empresa você já tem esse start mais fácil, né? O interessante também de você já ter, no momento que você for abrir uma empresa, você já ter uma cartela de possíveis clientes. Então, você tem um contato aqui, um contato ali, é bem legal. E agora vamos falar a realidade dos estúdios brasileiros, né, que é o tudo junto e misturado. A maioria dos estúdios funciona desse jeito. Então, começa fazendo projetos para os outros, começa desenvolvendo, vira e mexe um jogo próprio. No que dá certo, se apega, começa a trabalhar com franquia. Ou, às vezes, quer trabalhar numa outra marca, num outro jogo,
Aí ele vai lá, busca num edital um dinheiro para começar a trabalhar com aquilo, e aí você já tem 2 marcas. Então, um estúdio de jogos hoje em dia ele já funciona com tudo junto e misturado. Ele sempre analisa principalmente qual que é a minha situação atual. Como que está o meu sócio? Como que está eu? Estou bem de saúde? Estamos bem financeiramente? O caixa da empresa está bem financeiramente? A gente acha que esse jogo vai dar certo? Daí levanta aquele monte de planilha, verifica se realmente vai funcionar ou não, verifica se o público gosta desse tipo de jogo. Faz todo aquele monte de pesquisa para, beleza, vale investir. Então pega aquele dinheiro de caixa, investe, começa a desenvolver o jogo, dá certo, vende, e aí pensa lá na frente, beleza, vamos pegar, sei lá, 50% daquilo que foi vendido para começar a trabalhar em outro jogo. E assim vai, assim funciona o fluxo. Sendo bem raso, assim, passando bem por cima para vocês, tá? Basicamente essa parte do tudo junto e misturado funciona desse jeito, né? O que eu recomendo para vocês é o que vocês já sabem, provavelmente, né? Então, quem já tem contato aí, por exemplo, com associações, é sempre legal ter algum contato, alguma informação com eles é sempre legal. Os sites vocês já devem conhecer, né? Indústria de Jogos, Gama Sutra, todos esses vocês já devem conhecer. Eventos, vocês vão, né? Vocês costumam ir para eventos. Isso é um diferencial que vocês têm, que é bem legal aqui. Não é um costume? Cara, transforma em costume. Transforma em costume, porque esse é um diferencial que vocês têm que é muito forte. Isso é uma coisa que eu até queria comentar com vocês. Vocês têm um diferencial, hoje em dia, que é muito bacana, frente a outros tempos não tão distantes, vamos dizer assim, né? Que você já tem um contato maior com a indústria, você já tem um contato maior com o mercado. Aproveitem isso, tá? Eu venho aqui, eu começo a falar alguma coisa para vocês assim, de repente, por estar falando de mercado, tem aquele peso, né, de, putz, é mercado, é uma coisa meio... Eu quero desenvolver o jogo, lançar ali no crowdfunding e ganhar milhões. Ou não, eu quero só ficar famoso, sei lá. Depende muito, né? Depende muito do que vocês acabam querendo. Mas aí eu venho aqui, falo com vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, gente, estamos aqui para isso, sabe? Porque no final das contas a gente também está procurando pessoas, a gente também está procurando fazer a indústria crescer no modo geral. Eu acho que vocês têm essa vantagem, o fato de estar em contato com associações, o fato de estar em contato com as empresas, o fato de estar participando de eventos, isso é muito legal. De eventos e de jams também, né? Sempre participando de jams, que é muito bom, porque aí já dá um contato maior do que é todo o processo de produção mesmo de um jogo, né? Você pega aquelas 48 horas e vai. É basicamente isso, eu só queria passar um overview por cima disso tudo, explicar mais ou menos como é que funciona dentro do modo geral o posicionamento de cada empresa. Qualquer dúvida, meus contatos estão por aí, tá? E obrigado. Eu acho que eu fui mais rápido do que eu deveria. Na verdade, está bem dentro do horário. Ah, é? 7h10. Ah, não. Ah, por favor. Quem quiser fazer perguntas, por favor. Pergunta, gente. Opa, sabe? O Matheus quer fazer pergunta. O jogo aquele de estratégia é o que se tu usar canhoneiro, tu ganha, né? Aquele exato. O canhoneiro, ele é muito forte, é verdade. Só se você tiver alguém de trabuco lá para resolver o problema, porque o range dele é maior. Marco, tu tá procurando o que para tua empresa? Olha, São todos uns boca-becos, entendeu? Tem animador aqui, tem cara de 3D, tem um monte de coisa. Eu digo assim, hoje a gente está atrás de animador, tá? A vaga que está aberta é animador. Essa semana a gente fechou 2 programadores. Ah, já fechou o programador? Já fechamos. Onde é que são os programadores? Acho que tudo de Porto Alegre. Acho que tudo de Porto Alegre. Mas eu passei, né? Vocês viram a vaga aberta ali para Hamlet, né? Alguém daqui se inscreveu? Não me lembro. Foi muita gente. Alguém aqui dessa sala se inscreveu para a vaga dele? Aí é todos boca aberta. Eu tô aprendendo 3D porque me inscreveu há pouco. Para vagas de programador júnior, assim, às vezes a gente não tem muito conhecimento de qual é o nível que a vaga requisita, assim, sabe?
Uhum. Eu só queria ver, tipo, uma pessoa, sabe, que não tem tanto contato com isso. Tipo, tem programa aqui durante o curso, sabe? Mas se, sei lá, um programador não teve um estágio nisso, alguma coisa, se é esse nível de programador júnior, ou o que seria? Depende do projeto, tá? Vou dizer por mim, nesse que a gente teve de selecionar. A gente estava procurando um júnior, porém esse júnior já tinha que ter algum, não precisa necessariamente trabalho, mas já tinha que ter feito alguma coisa de um bom escopo, assim, um médio escopo. Então a gente queria uma pessoa que não precisa ter aquela experiência de trabalho, mas na hora que você bate o olho no código, você fala, beleza, ele fez tudo comentado, ele deixou tudo certinho. Se eu precisar mexer no código dele, eu consigo entender o que ele escreveu, entendeu? É mais ou menos esse tipo de pessoa que a gente procura. É até mais uma pessoa organizada do que experiente, no nosso caso. O que tu diria, se fosse falar com esses guris assim, tipo, eu sei que já falou um monte de coisa, mas tipo, às vezes a gente faz um resumo e eles pegam um pouco melhor. O que tu acha que hoje, nós estamos no Rio Grande do Sul, nós não estamos no mercado, vamos considerar o mercado brasileiro, considerar o mercado gaúcho. Tu faz parte da associação, tu é conselheiro da associação, então tu entende a realidade das empresas da associação. Que a maioria das empresas não são empresas grandes, são empresas pequenas, mas que, né, têm potencial de crescimento e, né, o que tu diria para esses guris aí que tipo, hoje talvez estejam querendo pegar um emprego numa empresa, ou então eles vão querer abrir? Eu acredito que a maioria daqui vai querer trabalhar em empresa, não necessariamente abrir uma empresa própria nesse momento. O que tu acha que hoje em dia vocês mais valorizam assim? Dentro de um profissional? Ou conhecimento mais objetivo de uma coisa? Tu prefere contratar um especialista ou um cara mais geral, que entende tudo um pouco? Assim, como é que tu vê isso? Eu prefiro um especialista, tá? Não é o padrão Brasil. Não é o padrão Brasil, só para deixar claro. Eu prefiro pegar um especialista. É um padrão mais internacional, vamos dizer assim. Se você procura um trabalho mais externo, o pessoal vai querer que você seja especialista em alguma coisa. O que eu procuro, na verdade, geralmente é algum tipo de diferencial. Então, o cara ele pode ser especialista em gameplay, mas se ele tiver alguma coisa ali que possa ajudar, não necessariamente que ele vá trabalhar naquilo, mas que possa ajudar, sei lá, de game design, por exemplo, se ele já tiver esse contato, já ajuda, entende? Dificilmente eu pego um generalista, assim, dificilmente. Porque animador é animador, modelador de personagem é modelador de personagem, ambientador, o cara que modela o ambiente 3D é outro tipo de pessoa também. Então eu particularmente prefiro um especialista, mas isso não é realidade brasileira, tá? A maioria das pessoas gosta mais de pegar um cara mais generalista, assim, sabe? Um full stack ou algo do tipo. E o que é mais difícil de achar no mercado hoje? Gente boa. Diferente do perfil. Claro, mas eu quero dizer assim, gente boa é barata, né? O problema do barato é que o barato sai caro, né? Então, o barato sai caro. A Hermit, ela começou e ela teve um processo inicial comigo apenas como empresa. Então, só fui eu como empresa. Porque eu nunca quis... E isso é uma coisa muito interessante de se dizer aqui agora, para vocês principalmente. Nunca quis, na minha empresa, chamar gente para trabalhar de graça. Porque isso não traz responsabilidade. Então, às vezes eu recebo e-mail do pessoal, eu gostaria de trabalhar, faça um estágio gratuito, pá. Você não cria vínculo de responsabilidade. Se você não cria vínculo de responsabilidade com aquele projeto, não me interessa. Eu preciso de uma pessoa que realmente cria um vínculo ali. O Guilherme, antes dele entrar como sócio, a gente fez 3 projetos antes. Foi ali que eu olhei e falei, não, o cara está trabalhando sério. Vem para cá, entendeu? Então, às vezes a gente prefere pagar mais caro, mas pagar bem para um cara que trabalha bem. Era justamente isso que eu queria saber. Eu e mais um colega, a gente vai para uma empresa na Tech Park, a gente vai entrar na incubação. E hoje a gente estava falando justamente sobre contratar gente. Tipo, quando tu abriu a empresa, tu já estava pensando em contratar alguém ou era tu e teu sócio tocando sozinho? No começo, bem no começo, era só eu no caso, né? No começo era só eu. Para projetos maiores, eu sempre chamava alguém para me ajudar. Porque no caso eu sou programador, então eu não trabalho com arte. Bom, vocês viram o jogo dos ciclistas, aquela arte é minha. Então, sempre quando tem algum projeto que era maior, eu precisava chamar algum artista ou até mesmo algum programador para me ajudar com outro projeto. Já aconteceu, por exemplo, de eu ter que fechar 2 equipes sozinho. Sabe? Tipo,
Tipo, eu vou fazer isso aqui, vou pegar um artista para trabalhar aqui, vou puxar um programador para fazer aquele outro projeto que eu não vou ter tempo de fazer e ele precisa ser entregue rápido e vou chamar um outro artista para trabalhar com ele. Já me aconteceu. Mas no começo, quando era só tu e teu sócio, vocês já pensavam, tipo, vamos contratar tantas pessoas ou tipo, vamos eu e tu e bora, sabe? Foi eu, tu e bora, variando muito do projeto. A gente nunca teve essa coisa de, vamos para esse ano contratar tantas pessoas. Não, depende muito do que vier. Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto que é grande e por conta disso a gente olhou e falou, não vai adiantar a gente tentar tocar isso aqui sozinho, a gente vai precisar de mais gente. Então a gente enxergou essa possibilidade de chamar mais gente para dentro da empresa e que se der certo em um bom nível, digo, de ter mais projetos para frente, de repente a pessoa acaba entrando de vez, né? O que para a gente é muito interessante. A gente sempre acaba fechando o primeiro projeto com a pessoa. Isso já acontece, já tem um cara, por exemplo, que a gente já olha assim e fala, não, esse cara aqui de repente a gente puxa para dentro. Então isso acontece geralmente assim, a gente tem um projeto, a gente chama, faz um primeiro trabalho, trabalhou bem, chama de novo, trabalhou bem de novo, beleza, então a gente já começa. Freelancer, mano. Exatamente, como um freelance. Como um freelance. É quase como uma espécie de contrato de experiência.